Como desenvolver qualidades positivas como coragem, paciência, autodisciplina, perseverança e razoabilidade? Como podemos sair dessa montanha-russa emocional, reduzir emoções negativas, ganhar tranquilidade e manter a calma no meio de uma tempestade? Existe uma maneira de aumentar sua autoconfiança para que você se sinta calmo e seguro, não importa o que aconteça. A chave é aprender a diferenciar o que você pode controlar do que você não pode e direcionar sua energia apenas para o que está sob seu controle. O estoicismo, uma filosofia antiga, nos ensina esse conceito e outras práticas que podemos usar como ferramentas mentais para controlar melhor nossas emoções. O estoicismo nos treina em virtudes, esculpe nosso caráter moral com contentamento e resiliência e transforma nossa capacidade de agir. Nesse vídeo, vamos mergulhar em 15 chaves estoicas que, quando aplicadas, ajudarão você a desenvolver qualidades positivas e enfrentar qualquer situação na sua vida. Mas, antes de seguirmos, muitas pessoas nos perguntam como podem ajudar nosso canal. A melhor forma de nos ajudar é deixar o seu like, comentar em nossos vídeos e se inscrever no canal. É de graça e, se cada um que entrar nesse vídeo deixar seu comentário e seu like, esse conteúdo pode chegar em muita gente que precisa e, por falta de conhecimento, está perdendo essa batalha interna. Chave 1. A arte estoica da aquiescência. Aceite e ame o que acontecer. Aceite em vez de lutar contra cada pequena coisa que acontecer. Quando você resiste aos acontecimentos que não pode controlar, pensando que tudo está contra você, isso só traz sofrimento e frustração. Em vez de focar nas adversidades, devemos aceitar a realidade como ela é, encontrando maneiras de nos adaptar e crescer a partir dela. Lutar sempre contra o inevitável consome nossa energia e nos impede de ver as possibilidades que surgem nas dificuldades. Quando aceitamos a realidade, liberamos nossa mente da resistência e podemos focar em encontrar soluções e caminhos alternativos. Isso nos permite manter a calma e a resiliência, habilidades essenciais para enfrentar as incertezas da vida com coragem e clareza. Como diz o autor estoico Ryan Holiday, a perfeição do processo está na aceitação do presente. Por isso, não devemos desejar que a realidade seja diferente. Devemos aceitar cada momento como ele é, com todas as suas dificuldades e belezas. Aceitar não significa resignação passiva. Vou aceitar minha vida aqui e não fazer nada para mudar ou evoluir, mas sim uma postura ativa de reconhecer, se adaptar e crescer. Assim, transformamos nossos desafios em degraus para o crescimento e encontramos a verdadeira paz interior. As dificuldades não são apenas para serem superadas, mas servem para usarmos em nosso próprio benefício. Chave 2. Viva cada dia ao máximo. Eu não sou eterno, mas um ser humano, uma parte do todo. Devo chegar uma hora e uma hora partir. Essas palavras de Epicteto nos lembram que nossa vida é curta e preciosa. Não sabemos quanto tempo temos, por isso devemos aproveitar cada dia ao máximo. Cada momento pode ser significativo se o vivermos com sabedoria. Pensar na nossa vulnerabilidade diante da eternidade nos motiva a viver com propósito e intensidade. Não podemos controlar quanto tempo vamos viver, mas podemos decidir como queremos viver agora. Os estoicos nos ensinam a encarar cada dia como se fosse o último, nos incentivando a agir com integridade, gratidão e paixão. Marco Aurélio confirma essa ideia quando diz: até hoje você viveu como quis. Agora, comece a valorizar o restante da sua vida e viva com virtude. Viver verdadeiramente a cada dia não significa ignorar o futuro ou ser inconsequente, mas reconhecer que a vida é feita do momento presente. Ao tratar cada dia como uma dádiva, focamos no que realmente importa: conexões significativas, crescimento pessoal e contribuir para o bem dos outros. Adotar essa visão estoica nos ajuda a encontrar serenidade e força para viver cada dia ao máximo. Chave 3. Faça seu melhor e aceite o resultado que vier. Vou navegar através do oceano se nada me impedir. Esta citação de Sêneca encapsula a essência da cláusula de reserva, um conceito estoico fundamental para manter a calma e a aceitação. Quando adotamos essa mentalidade, aprendemos a aceitar os resultados de nossas ações, reconhecendo que, mesmo que possamos planejar e nos esforçar ao máximo, o resultado final
não está inteiramente sob nosso controle. A cláusula de reserva envolve 2 pontos importantes. Primeiro, devemos fazer o nosso melhor para ter sucesso. Isso significa se dedicar com empenho e esforço em tudo o que faz, maximizando suas chances de alcançar o que você sonha. Mas esse esforço deve vir com a compreensão de que nem tudo depende de você. O segundo ponto é aceitar que o resultado está além do seu controle direto. Isso não significa desistir, mas sim evitar frustrações desnecessárias. Reconhecendo que fatores externos podem afetar seu esforço, você desenvolve resiliência emocional. Com essa atitude, enfrentamos os desafios da vida com calma, prontos para adaptar nossos planos e seguir em frente, não importa os obstáculos. Assim, a cláusula de reserva nos ajuda a manter a paz interior enquanto buscamos nossos objetivos com determinação. Chave 4. Prática 18. Vença no que vale a pena. Você está ganhando admiração em um trabalho onde é fácil atrair inveja. Mas acredite em mim, é mais importante entender e equilibrar a sua vida do que ser bom no serviço. Esta citação de Sêneca nos lembra que é mais importante entender e equilibrar nossa vida do que apenas se destacar em um trabalho. De que adianta ter uma carreira de sucesso, mas fracassar como pessoa, como homem, pai ou marido? Devemos focar em melhorar no que realmente importa. Aprender a lidar com pensamentos negativos, ser um bom ouvinte, manter a calma em situações difíceis e ser um bom pai, mãe e amigo. Essa transformação interna é silenciosa e não recebe aplausos, mas é muito mais valiosa do que qualquer reconhecimento superficial e passageiro. Nosso bem mais valioso é nosso caráter. Ele nos ajuda a vencer no que realmente importa na vida. Desenvolver qualidades como empatia, paciência e resiliência nos prepara para enfrentar os desafios de maneira significativa. No final, é o nosso caráter que define nosso verdadeiro sucesso e felicidade, muito mais do que qualquer conquista externa. Chave 5. Se torne um eterno aprendiz. O preço mais alto que pagamos é nossa ignorância. Para evitá-la, é essencial ser humilde. Uma das maiores lições que Epicteto nos ensina: é impossível aprender o que você pensa que já sabe. Devemos reconhecer que sempre há algo novo a aprender e que podemos estar errados. Marcos Aurelius complementa: se alguém puder provar que estou errado, terei prazer em mudar, pois procuro a verdade. Esse compromisso com a verdade nos ajuda a crescer e evoluir. Além de buscar conhecimento, é crucial colocar em prática. Epicteto nos alerta: com o passar do tempo, esquecemos e acabamos fazendo o oposto. Não basta apenas aprender, devemos aplicar o que aprendemos todo dia. Praticar o que sabemos solidifica o aprendizado e nos transforma. Como guerreiros da mente, precisamos viver os ensinamentos e integrá-los em nossas ações diárias. Por fim, viver o que aprendemos nos ajuda a combater a ignorância e a alcançar uma vida mais plena. Ao praticar a humildade e aplicar o conhecimento, nos tornamos mais sábios e conscientes de nossas ações. Esse processo contínuo de aprendizado e aplicação nos permite evoluir e enfrentar os desafios da vida com resiliência e sabedoria. Assim, evitamos o alto preço da ignorância e construímos uma vida rica em verdade e integridade. Chave 6. O que você pode mostrar dos seus anos vividos? Ninguém valoriza o tempo. As pessoas o usam de qualquer maneira, como se não valesse nada. Mas se a morte as ameaça, elas imploram aos médicos, gastam tudo para permanecer vivos. Precisamos ter mais cuidado em preservar o que um dia vai acabar. Sêneca. Estas palavras de Sêneca nos lembram da importância de valorizar nosso tempo. Muitas vezes, desperdiçamos nossos dias como se fossem infinitos, mas quando enfrentamos a morte, percebemos o quão precioso é cada momento. Os estoicos dizem que não é sobre a quantidade de anos que você vive, mas sobre como você vive esses anos. O valor de uma boa saúde é julgado por sua duração. O valor da virtude é julgado por sua maturidade. Isso significa que a verdadeira medida de uma vida bem vivida não está na quantidade de tempo, mas na qualidade das nossas ações e no crescimento das nossas virtudes. Uma vida longa sem propósito e sem valores é uma vida desperdiçada, enquanto uma vida curta, mas cheia de significado, é uma vida verdadeiramente vivida. Sêneca acrescenta que é possível para uma pessoa que teve uma longa vida ter vivido muito pouco. Vamos nos certificar
de que usamos nosso tempo com sabedoria, dedicando-nos a coisas que realmente importam. Ao olhar para trás, queremos ver uma vida repleta de momentos significativos e realizações que nos tragam satisfação, em vez de arrependimento. Viver cada dia com intenção e propósito nos permite transformar o tempo em algo valioso, garantindo que possamos sorrir ao relembrar nossas vidas. Chave 7. Lide com a dor. É melhor vencer a dor do que enganá-la. Essa frase de Sêneca nos lembra que enfrentar a dor diretamente é mais eficaz do que tentar evitá-la. Muitas vezes, tentamos fugir da dor ou escondê-la, mas isso só prolonga nosso sofrimento. Enfrentar a dor exige coragem, mas é a única maneira de realmente superá-la e aprender com ela. A dor é uma parte inevitável da vida, e tentar ignorá-la só adia o problema. Quando aceitamos a dor como uma chance de crescer, começamos a ver a vida de outra maneira. Em vez de temer o sofrimento, podemos usá-lo para desenvolver nossa resiliência e sabedoria. Vencer a dor significa reconhecer sua presença, entender por que ela existe e trabalhar ativamente para superá-la, em vez de apenas procurar fugas e distrações temporárias. Superar a dor nos permite viver uma vida mais plena e verdadeira. Quando você enfrenta suas dificuldades de frente, você entende melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. Isso te ajuda a lidar melhor com problemas futuros e a valorizar mais os momentos de alegria. Ao escolher vencer a dor em vez de esconder ou se manter em negação, você investe no seu crescimento pessoal e sua capacidade de viver uma vida realmente significativa. Chave 8. Escolha a coragem e a calma no lugar da raiva. Lembre-se disto quando sentir que está ficando com raiva. Não é próprio de um homem de verdade ficar furioso. Em vez disso, gentileza e educação são mais humanas e, portanto, mais masculinas. Um homem de verdade não cede à raiva e ao descontentamento. Ele tem força, coragem e resistência, ao contrário de alguém que está sempre bravo e reclamando. Quanto mais calma uma pessoa é, mais forte ela é. Essas palavras de Marco Aurélio nos lembram que a verdadeira força está na calma e no autocontrole. Quando sentimos a raiva chegando, é importante lembrar que ceder a ela não nos torna mais fortes, mas sim mais fracos. A raiva é uma reação impulsiva que nos afasta da nossa verdadeira natureza humana, que é ser gentil e civilizado. Ser gentil e educado nos torna mais humanos. Um homem ou mulher de verdade mostra sua força com calma e serenidade, não com raiva e frustração. Quando resistimos à raiva e escolhemos responder com paciência e compreensão, mostramos verdadeira coragem e resistência. Essas qualidades indicam uma mente forte e equilibrada, capaz de enfrentar adversidades com clareza e firmeza. Ter uma mente calma é aproximar-se da verdadeira força. Quanto mais mantemos a serenidade em situações difíceis, mais demonstramos nossa capacidade de controlar nossas emoções e agir com postura. Isso não só nos ajuda a resolver problemas da nossa vida, mas também a construir relacionamentos mais saudáveis e positivos. A verdadeira força está em manter a paz interior e enfrentar os desafios da vida com um espírito tranquilo e resiliente. Chave 9. Culpe suas expectativas, não culpe os outros. Nossa frustração muitas vezes vem das nossas próprias expectativas, não das ações dos outros. Quando esperamos que algo aconteça de uma certa maneira e isso não acontece, ficamos desapontados. Em vez de culpar os outros, faz mais sentido olhar para nossas próprias expectativas e ajustá-las. Muitas vezes, nossas expectativas são irrealistas e baseadas no que desejamos, não no que é possível. Quando você alinha suas expectativas com a realidade, você reduz suas frustrações. Isso te ajuda a enfrentar situações com mais calma e compreensão. Em vez de ficar decepcionado, você pode aceitar as coisas como são e encontrar satisfação na realidade. Quando culpamos nossas expectativas em vez de outras pessoas, assumimos a responsabilidade por nossos sentimentos. Isso nos dá mais controle sobre nossas emoções e nos ajuda a agir de forma mais equilibrada. Aceitar que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar nossas expectativas, é um passo importante para a vida e autorresponsabilidade. Ajustar nossas expectativas nos ajuda a lidar melhor com a vida e a encontrar paz no presente. Chave 10. A mentalidade anti-fantoche. Controle sua mente. A mentalidade anti-fantoche te ensina a controlar nossa mente e não deixar que outros te manipulem.
Epicteto nos alerta sobre a incoerência de protegermos nosso corpo, mas permitirmos que qualquer um influencie nossos pensamentos e emoções. Devemos proteger nossa mente da mesma forma que protegemos nosso corpo, evitando ser marionetes nas mãos dos outros. Quando você deixa que outras pessoas controlem sua mente, você permite que a opinião e a atitude deles te deixem perturbado ou até transtornado. Isso significa que você está permitindo que outras pessoas controlem como você se sente e reage, tirando sua liberdade e paz interior. Precisamos aprender a manter a calma e a clareza mental, mesmo diante das provocações e julgamentos dos outros. Quando uma pessoa sabe que você se irrita ou perde a razão, ela ganha controle sobre você e sempre vai usar isso contra você. Controlar nossa mente é essencial para viver de forma autêntica e independente. Quando você assume o controle dos seus pensamentos e sentimentos, você não se deixa levar pelas emoções negativas que os outros tentam impor. Isso não significa ignorar as opiniões dos outros, mas filtrar o que é útil e descartar o que não serve para o seu crescimento. Com essa mentalidade, você fortalece sua resiliência e se torna mais capaz de enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e serenidade. Chave 11. A vida é desafiadora. Como Epicteto diz, as dificuldades mostram o caráter de uma pessoa. Quando você enfrenta desafios, é importante se lembrar que são oportunidades para te fortalecer. Assim como um treinador coloca um atleta para treinar com um parceiro mais jovem para aumentar sua resistência, a vida nos apresenta dificuldades para nos tornar mais resilientes e corajosos. Enfrentar é essencial para nosso crescimento pessoal. Ser um atleta exige muito esforço e dedicação, e o mesmo vale para a nossa vida. Cada obstáculo que você encontra é como aquele parceiro de treino mais jovem que te força além dos seus limites e te ajuda a revelar seu verdadeiro potencial. Em vez de pensar que o mundo está contra você, ou que Deus ou a vida te esqueceram, pense em quanto Deus te acha capaz, o quanto você pode se desenvolver com tudo o que está acontecendo. Ninguém sente suas dores ou vive sua realidade, por isso, use esses desafios como um atleta utiliza seu parceiro de treino, transformando dificuldades em força. Cada problema que você enfrenta e supera te prepara para o próximo nível, te torna mais forte e mais capaz. Aceitar e abraçar os desafios da vida com essa mentalidade te permite crescer continuamente e alcançar seu verdadeiro potencial. Chave 12. Coloque-se no lugar do outro antes de julgar. Epicteto nos ensina a lembrar nossas experiências ao lidar com os problemas dos outros. Quando um amigo quebra um copo, dizemos, "Que azar!" e seguimos em frente. Mas quando nós quebramos um copo, na maioria das vezes nos irritamos e nos xingamos. Devemos aprender a enfrentar nossas perdas com a mesma paciência que mostramos aos outros. Incentivamos os sonhos dos nossos amigos, mas duvidamos de nós mesmos. Somos compreensivos com os erros dos outros, mas implacáveis com a gente. Quando um amigo passa por uma dificuldade, oferecemos ajuda em vez de julgamento. Mas não temos essa mesma compreensão com a gente mesmo. Pense em como você incentiva um amigo, como você o apoia em momentos de dificuldade e comece a agir assim com você. Às vezes oferecemos o mundo aos outros, mas quando se trata de nós mesmos, só temos migalhas. Quando aceitamos nossos erros, falhas e perdas com calma e compreensão, isso reduz nosso sofrimento e aumenta nossa resiliência. Estamos todos no mesmo caminho, e quando tratamos os problemas da vida com paciência e compaixão, tanto para nós mesmos quanto para os outros, criamos um ambiente de crescimento e valor. Te incentivo não apenas a ouvir esse vídeo, mas a participar, comentando se alguma vez você já incentivou mais os sonhos e projetos dos outros do que a você mesmo. Chave 13. Saiba lidar com insultos. Até aprendermos a lidar com insultos e provocações, nossa paz de espírito sempre dependerá do ambiente. Comentários negativos podem estragar nosso dia, mas isso só acontece se permitirmos. A filosofia estoica ensina a desenvolver resiliência emocional, criando um escudo contra a negatividade dos outros. Quando escolhemos não reagir a provocações, mantemos o controle sobre nossas emoções e preservamos nossa tranquilidade. Algumas pessoas acordam apenas com a missão de irritar os outros. Parece que a felicidade delas depende de quantas pessoas vão conseguir tirar do sério. E sobre isso nem você e nem eu temos controle, mas podemos controlar não ser atingidos por pessoas assim. Em vez de nos deixarmos afetar por provocações,
devemos focar em nosso próprio autocontrole. Mesmo que algumas palavras possam machucar, como Sêneca, o famoso filósofo estoico, disse: é muito melhor curar do que buscar vingança devido a um ferimento. Isso significa que é melhor perdoar e seguir em frente, ao invés de se vingar. A cura nos ajuda a crescer e entender a nós mesmos, enquanto a vingança só aumenta a dor e o ressentimento. Inspirados pelas palavras de Sêneca, podemos aprender a responder aos insultos com sabedoria e compaixão. Chave 14. Aprenda o poder do silêncio. Zenão de Sítio, o criador do estoicismo, disse que nascemos com 2 ouvidos e uma boca. Deveríamos ouvir o dobro do que falamos. Mas, mesmo assim, falamos muito mais do que o dobro do que ouvimos. Epicteto, um famoso filósofo estoico, disse que o silêncio seja seu objetivo na maior parte do tempo. Diga apenas o necessário e seja breve. Isso nos ensina a valorizar a quietude e a pensar antes de falar. Ao falar menos e com mais propósito, evitamos conversas sem importância e nos concentramos no que realmente importa. Você ganha valor ao adotar essa postura. Quando falamos sem parar, nos rendemos a fofocas ou assuntos sem qualquer qualidade, apenas diminuímos nosso valor. Ao evitar essas conversas, você mantém sua mente focada e sua conversa será mais autêntica e verdadeira. Cultivar o silêncio nos ajuda a construir relacionamentos baseados em respeito e compreensão, principalmente quando evitamos fofoca e falar mal das outras pessoas. Na nossa realidade, o silêncio tem se tornado cada vez mais valioso para você crescer e se desenvolver. Chave 15. Conte suas bênçãos. Conte suas bênçãos e não seus problemas. Conte suas próprias bênçãos, não as de outra pessoa. Comece a focar nas coisas boas da sua vida e reconhecer o valor de tudo que você já possui. Quando focamos nas bênçãos que temos, sentimos mais gratidão e satisfação pela vida. Marcos Aurelius, um famoso filósofo estoico, disse: não coloque sua mente em coisas que você não possui como se fossem suas, mas conte as bênçãos do que você realmente possui e pense o quanto você os desejaria se eles não fossem seus. Em vez de nos preocuparmos com o que ainda não temos, com o que falta e gostaríamos de ter ou viver, podemos celebrar todas as conquistas que vivemos. Ter essa visão positiva muda nossa perspectiva. A gratidão nos ajuda a perceber que, muitas vezes, já temos tudo o que precisamos para ser felizes. Quando condicionamos nossa felicidade ou contentamento a um celular novo, um carro, um relacionamento ou status social, seja o que for, estamos dependendo de algo externo a nós, para nos sentirmos bem. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor reside dentro de nós e não fora. Neste momento, não importa onde esteja, comece a ser grato pelo que você tem agora. Sinta-se grato pela sua vida, por seu corpo, sua saúde, sua casa, sua família e seu trabalho. Seja grato por seu caráter, por quem você é. Devemos apreciar nossas bênçãos, reconhecendo o privilégio que é viver. Que você tenha força moral para vencer suas batalhas internas e que viva sua vida extraordinariamente, fazendo cada dia valer a pena. Se você chegou até aqui para expressar sua gratidão pela vida, comente: privilégio. Obrigado por assistir.